político, delas, o presidente regional do PMDB, Jorge Pisciani. Presidente, o PMDB comanda o Estado, comanda o município, a capital, comanda o interior com 35 municípios, quer dizer, bastante, e na Baixada. E eu queria lhe perguntar, o ano que vem nós temos eleições municipais, o senhor tem a responsabilidade de articular todo esse movimento. Queria saber que o senhor falasse para os nossos telespectadores como é que está o PMDB nisso, como é que o senhor está trabalhando o PMDB, como são essas articulações, já que o senhor é um campeão em articulações. Olha, Alda, primeiro agradecer a gentileza das palavras, dizer que, na verdade, eu presido um órgão colegiado de 71 membros no seu diretório e 11 membros na sua executiva. Evidentemente que tem cabido ao presidente o maior número de conversas, conversas essas têm sido sempre tocadas em conjunto com o governador Sérgio Cabral, e quando se trata da cidade do Rio de Janeiro, ouvindo o companheiro o prefeito Eduardo Paes. O PMDB está organizado em todos os municípios. Eu acredito que vamos disputar com possibilidade grande de vitória em pelo menos 50 municípios. Imagino que nós vamos, no mínimo, vencer em 40 municípios importantes. Vamos crescer alguns municípios importantes que já tivemos e perdemos nas últimas eleições. Vamos recuperar outros de eleições passadas e vamos vencer em novos municípios. E vamos vencer, sobretudo, no primeiro turno na capital. Sem descuidar dos menores municípios, dos municípios do interior. Agora estamos fazendo isso também nos outros municípios, todos em aliança, um grande arco de aliança que é liderado pelo governador Sérgio Cabral no estado do Rio de Janeiro. Em torno de 19 partidos, de uma forma geral, participam dessas alianças. Nem sempre é possível, em função das questões locais, você manter esse arco de aliança, às vezes as alianças mudam, mas há um eixo central encabeçado pelo PMDB, onde nós temos prestigiado partidos aliados, como o Partido Popular do senador Dornelles, como o PTB, como o PDT, como o PT, né, sempre que possível dentro do jogo político local. Presidente, já que nós estamos falando de sucessão, o PT poderá ter o vice do atual prefeito Eduardo Paes em 2012? Está estabelecido, Leleco, como estratégia dos dois partidos, do PMDB e do PT, se manterem unidos na capital. O PMDB hoje tem um grande vice, o companheiro Carlos Alberto Muniz, que preside o partido na cidade do Rio de Janeiro, mas o Muniz está disposto a abrir mão para que o Eduardo Paes tenha um companheiro indicado pelo PT na vice. O caminho natural é esse. Mas já está aceito isso como sendo... Há uma posição praticamente unânime dentro do PMDB e do PT. É evidente que há divergências naturais na base dos partidos, mas tranquilamente superadas. Mas já tem algum nome em vista já? O nome cabe ao PT, né? O nome cabe ao PT. Evidentemente que isso deve ser discutido com o prefeito Eduardo Paes, que tem todo o nosso apoio nessa decisão. Presidente, já que nós estamos falando de aliança PT-PMDB, né, realmente houve uma determinação das direções dos dois partidos de procurar sempre a aliança, né? Nós falamos agora da candidatura à reeleição do prefeito Eduardo Paes. O senhor acha que essa aliança deve se manter para 2014, para a sucessão estadual? Olha, é muito cedo. Evidentemente que nós trabalhamos para isso, né? O PMDB e o PT têm uma aliança forte a nível nacional, tem uma responsabilidade com o país. Temos um jogo político ainda importante, onde eu espero que o vice-presidente Michel Temer, líder maior do PMDB, e o presidente nacional do PMDB, o senador Waldir Raupp, estejam ao lado do governador Sérgio Cabral e do Rio na questão dos royalties. Essa é uma cobrança que cabe a mim como presidente do partido fazê-lo. Já tenho feito publicamente, já tenho conversado com ambos, mas aproveito deles e delas para dizer isso. O governador Sérgio Cabral preside, é governador do estado mais importante que o PMDB tem. O prefeito Eduardo Paes preside a principal capital que o PMDB tem. Certamente esta força emprestou legitimidade ao PMDB nacional para indicar o vice da presidente Dilma. Todos sabem a força
do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, com seu PSB, atacou violentamente o PMDB na busca de abrir espaço para fazer o vice da presidente Dilma. E se o PMDB, não só por sua força nacional, das suas lideranças nacionais, teve legitimado pelo voto, pela força no Sudeste do governador Sérgio Cabral e do prefeito Eduardo Paes. Então, o mínimo que eu espero como presidente do partido é que nós tenhamos uma solidariedade forte do vice Michel Temer e do presidente do PMDB, o senador Waldir Raupp, companheiros nossos, companheiros de muitos anos, e que não pode faltar ao governador Sérgio Cabral, ao prefeito Eduardo Paes e ao estado do Rio de Janeiro, né? Então nós queremos manter essa Aliança Nacional para 14 e queremos manter na cidade do Rio de Janeiro nesse momento e depois, posteriormente, a nível do estado. Mas ainda há muita água para rolar embaixo dessa ponte. Semana passada aqui no programa nós tivemos aqui com o senador do PT, o Lidberg Faria, e foi abordado esse assunto sobre a candidatura dele em 2014. E como é que fica aí? Essa aliança teria agora em 2012 com o PT, com o prefeito Eduardo Paes, e em 2014? Olha, como é que vai desembrulhar esse imbróglio aí? Eu já respondi, de uma forma geral, em duas etapas essa pergunta. Primeiro, eu digo o seguinte, primeiro as condições políticas têm que existir. Aliança você faz quando as condições políticas permitem, né? O nosso esforço, o esforço do PMDB, a sinalização do PMDB ao abrir a vice na capital para o PT, tirando um quadro da qualidade do Carlos Alberto Muniz, né? O esforço de manter essa aliança a nível do Estado. Nós temos duas secretarias importantíssimas no Estado, uma, a do Meio Ambiente, dirigida pelo companheiro Carlos Mink, e a outra pelo deputado Rodrigo Neves, talvez a de maior capitalidade, hoje com muita força na área social. O governo Sérgio Cabral coloca mais de 300 milhões esse ano em programas de renda mínima, no Renda Melhor. Portanto, secretarias importantes. Na área da Prefeitura, nós temos o Bitar na Secretaria de Habitação, nós temos outros quadros do PT na Secretaria de Desenvolvimento. Então, nós queremos manter, nós somos um partido de aliança, né? Agora, respeitamos, é natural que as pessoas tenham aí sua ambição natural, a sua vontade, isso nós respeitamos. Claro. Presidente, a gente quando fala em 2012, há uma projeção, uma ponte direta com 2014. E eu pediria para o senhor falar sobre os planos do PMDB, que parece que abrange um período ainda maior, vai além de 14, né? Como é que o partido se estrutura para essa consolidação de poder aqui no Rio? Olha, aproveitando a pergunta aqui, saindo um pouco da questão de sucessão, o que tem sido feito, quais são as ações pontuais que vêm sendo implementadas para fortalecer ainda mais o PMDB dentro do Estado? Quer dizer, os diretórios municipais, a estrutura desses diretórios, e isso vai em linha com a sua pergunta aí. Olha, Joel, olha, Flávia, eu diria que o PMDB é um partido de grandes quadros, e quadros ainda relativamente novos em termos de idade, mas com bastante experiência política, né? Nós temos o governador Sérgio Cabral, que é um quadro nacional, é um quadro que pode nitidamente reivindicar dentro do PMDB nacional uma posição para disputar a presidência da República, né? Como também pode ser escolhido para ser o vice, como pode se afastar para ser senador e ancorar a sua sucessão, a candidatura do vice-governador Pezão, que já disputaria no cargo a reeleição. Nós temos o prefeito Eduardo Paes, que reeleito vai até o final, até 2016, pelas responsabilidades de sediar as Olimpíadas, por toda a transformação urbanística que o Eduardo está comandando na cidade do Rio de Janeiro, né? E vai mudar, em definitivo, a paisagem urbanística do Rio de Janeiro. Tudo isso nos leva a imaginar o PMDB num período de longo prazo, né? Se o Pezão disputa a sucessão do Cabral com sucesso, já sucedendo o Cabral nos 9 meses anteriores às eleições, ele abre a vaga naturalmente em 18 para o Eduardo Paes. A mim me cabe ali me compor com o Cabral, onde, se o Cabral é senador, eu certamente serei seu primeiro suplente, e um dos dois disputa a prefeitura em 16. Se o Cabral não opta pela questão do Senado, é natural a minha candidatura ao Senado.
Fora isso, nós temos uma terceira força. Esses 4 quadros terão que se compor. O Eduardo Paes, o Pisciani, o Cabral e o Pezão terão que se compor numa aliança que vai até 18. De uma forma natural, pelo peso político de cada uma dessas forças, né? O único que está sem mandato nesse momento sou eu, mas tive mais de 3 milhões de votos e tenho uma responsabilidade com a população do Rio de Janeiro. E nós temos um segundo pilotão. Nós temos o deputado Leonardo Pisciani, que é o terceiro mais votado do estado do Rio de Janeiro, que aos 31 anos está no seu terceiro mandato, já tendo enfrentado aos 26 o desafio de presidir uma comissão de 120 membros, que é a Comissão de Constituição e Justiça, com sucesso. Hoje secretário de Habitação do Estado, né? Hoje secretário de Habitação pela segunda vez. Nós temos o deputado Pedro Paulo, chefe da Casa Civil do governo Eduardo Paes, que eu considero dos quadros mais talentosos. Talvez uma das razões do grande sucesso da administração do Eduardo Paes seja o talento como economista, como gestor do Pedro Paulo. Então, e assim nós poderíamos citar diversos outros companheiros. Nós temos o Bornier, que deve retornar à Prefeitura de Nova Iguaçu, nós temos o Washington Reis, que deve retornar à Prefeitura de Caxias, são grandes prefeituras importantes. Então nós temos um elenco de quadros jovens, nós temos o presidente da LERJ, o deputado Paulo Melo, que está maduro para exercer qualquer função, né, com força, com capilaridade. Então o PMDB tem que fazer um projeto, evidentemente, de médio e longo prazo. Agora, o Cabral, possível candidato à presidência em 2014, já é um assunto tratado em nível nacional com o PMDB, com o Michel Temer, com o partido? Olha, eu tive com o governador Sérgio Cabral num congresso do PMDB há 2 ou 3 meses atrás em Brasília. E eu vi essa manifestação de deputados e senadores espontânea. Não há nenhuma articulação, o Cabral tem se concentrado na administração, nas responsabilidades de governar pela segunda vez o Estado, mas é natural que há um anseio de companheiros do Brasil inteiro por alguém que tenha condições de vencer as eleições presidenciais, e o Cabral tem. Cabral hoje ainda tem um número de aprovação do seu governo excelente, né, com um número de ótimo e bom extraordinário, e evidentemente vai terminar melhor ainda o governo, né? O caminho natural é uma aliança com o PT. Mas a vida é como ela é. Você não disputa vice, você disputa a presidência, vice é consequência. Presidente, eu queria mudar um pouco o foco de sucessão, que eu acho que o senhor já esclareceu para todos nós, inclusive deu uma opção de orientações que todos nós queríamos ouvir. Mas a minha pergunta é sobre a juventude do PMDB. Quer dizer, pelo que eu sei, o filho do nosso governador cuida da juventude do PMDB. Quais são os planos para a oportunidade dos jovens que queiram aderir ao partido, consolidando toda essa posição que o senhor acaba de declarar? Quais são os planos? Vai responder a pergunta do Sérgio Clark após o intervalo, que eu tenho que dar uma paradinha aqui, mas antes eu mandar uma mensagem da Eletrobras. Enquanto a cidade pequena cresce, a cidade grande fica maior, é a usina que gera energia, que gera trabalho e que gera desenvolvimento para você. Nesse ritmo, o PAC já investiu mais de 100 bilhões em energia e a gente investe muito mais no nosso país. A Eletrobras realmente não para. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com o presidente do PMDB aqui do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Jorge Pisciani. Até já.